Bom dia, amigos! Bom dia, família Noa Rede! Quem vos fala é Geraldo Luigi, cantor e compositor, e como sempre, toda quarta, naquele bate-papo. Bate-papo que nada, é uma sabatina com ele, sempre ele. Ele que está lá do outro lado, eu no Rio de Janeiro e ele lá no Paraná. Ele que é nada mais, nada menos professor de português, professor de inglês, professor de grego e professor de hebraico, que na realidade é o meu atual professor de inglês e hebraico bíblico. E ainda mais, ele é professor de histórias bíblicas. Eu falo com ele, sempre ele, lá no Paraná. João Alves Correia, conhecido como S. Bom dia, João Alves Correia. Tudo bem com você? Bom dia, Geraldo. Tudo ótimo. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Está tudo ótimo. Aqui está tranquilo. Sem maçarico. Hoje está ameno. Ameno. Hoje o cardápio não será ovo frito no asfalto. Ótimo. Hoje vai ser um boi ralado. De leve, tá bom. De leve, entendeu? Excelente. É isso aí. Estamos de volta aqui, Jorge. Muito bom. Essa nossa super quarta, né? Tratando de Isaías capítulo 9, aquele texto que muitas vezes é distorcido, nós sabemos, né? Uhum. E já tratamos no outro vídeo, na outra aula aí, no outro bate-papo, né? Já tratamos aí do primeiro verso, do primeiro passuco, que é o verso 6 na tradução, na versão em português. No hebraico é o verso 5. Perfeito, tem essa diferença, né? Tem essa diferença. Beleza. Essa passagem de Isaías, versos 5 e 9 no hebraico, né? É considerada um importante texto da prova, ou seja, um conjunto de argumentos dos cristãos, né? Na qual alegam existir ali uma previsão do advento de Jesus, considerado o Messias. Mas será mesmo que esta ideia ou conclusão teria respaldo sob uma análise criteriosa no contexto da língua original? É contigo mesmo. Vamos para o verso 6 no hebraico, né? Verso 7, né? No português, é isso? É isso aí. É contigo. Beleza. Bom, olha só. Passei a bola para você. Tranquilo. Vamos ver se a gente marca esse gol, né? Vamos marcar esse gol e correr lá para... Bate falta e corre para agarrar. Faz do mesmo tempo. Isso. Bate escanteio e vai cabecear. Isso aí. Então, Jorge, é o seguinte. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer só um resumão aqui do verso anterior. Perfeito. Esse verso, no capítulo 9, verso 5 no texto hebraico, verso 6 no português, ele diz assim em hebraico, que Yeled Yulad Lanu Ben Nitan Lanu Vatri Hamisra Al Shikmo Vaikra Shmo Pele Yoetz El Gibor Aviad Sar Shalom. Esse verso aqui é muito mal traduzido nas versões em português. Isso é muito importante que a gente estabeleça. Não apenas nas versões em português, mas também nas versões em línguas modernas, outras línguas modernas. Entendi. Então, eu quero fazer aqui uma tradução em conformidade com o contexto. E ela é a seguinte, preste bem atenção. Sim. Porque um menino nasceu para nós. Certo. Nasceu, passado. Nasceu passado. Um filho foi dado para nós. Passado. Perfeito. E esteve o governo sobre seus ombros. Esteve, que é passado também, né? Passado. E chamou. Passado. Passado. Agora, nós precisamos saber quem chamou. Quem foi que chamou? Quem foi que chamou este menino que nasceu de Sar Shalom? Sar Shalom, príncipe da paz. Quem foi que chamou? Quem chamou ele de Sar Shalom, de príncipe da paz, foi alguém que tem o título de Pele Yoetz, conselheiro maravilhoso, El Gibor, Deus forte, Aviad, Pai da eternidade. Espera aí, então, só. Então,
quando fala ele é príncipe da paz, não é um conjunto, não. Ele foi chamado de príncipe por isso, por todos esses adjetivos que você falou aí, não é isso? Exato. E esses adjetivos são adjetivos que, de alguma De quem? forma, se enquadram no próprio ser divino, a Kadosh Baruch Hu. Entendi. Interpretação diferente isso daí. Ou seja, muito diferente. Foi o conselheiro maravilhoso, o Deus forte. Então não é ele que é o conselheiro, foi o conselheiro que chamou ele de príncipe. Da paz. Rapaz, poxa, isso aí é profundo. Então, porque quando nós lemos lá no hebraico, Vaikra Shmo, nós não temos um sujeito. Chamou o seu nome. Quem que chamou? Aí, quem chamou foi o Pelioetz El Gibor Aviad. Ou seja, o conselheiro maravilhoso, o Deus forte, o Pai da eternidade, que chamou ele de Sar Shalom. Profundo. Essa agora esbagaçou, como a gente fala. Ou seja, esse menino não era o conselheiro maravilhoso, o Deus forte, o Pai da eternidade. Ele era só o Sar Shalom, o príncipe da paz. Mas quem o chamou assim foi exatamente este a quem se atribui esses títulos grandiosos. Espetacular. Ok? Então esse é o resumão que eu queria fazer da aula passada. Caramba, que resumo, hein? Isso aí já ganhamos o dia, quarta-feira, a semana inteira com esse resumo. 2 pontos. Isso aí é joia rara. É isso aí, meu. Ninguém vai aprender em seminário nenhum aí. Não. Em questão de 10, 5 minutos, você deu um resumão de Isaías 7, matou tudo. Quem é esse conselheiro? Não é ele que é o rei lá, sei lá. Não que seria isso, essas características dele. Não. Essa característica é do divino. Do divino. Poxa, muito bom. Até porque o El Gibor, Deus forte, existe uma outra passagem que é atribuída, essa ideia de El Gibor é atribuída na tradição judaica ao próprio Deus. Então não pode ser um homem, lógico. Pai da eternidade. Quem está na eternidade senão o eterno? Hakadosh Baruch Hu. Claro, não é um homem, é o próprio Criador. Então aqui, obrigatoriamente, o texto está falando de que este conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, é que chamou esse menino de Sar Shalom. E quem lê, parece que ele será o conselheiro, será o Pai da eternidade. E, rapaz, quanta viagem. Porque, na verdade, a ideia é justamente tornar a passagem cristocêntrica. As versões, e infelizmente, Geraldo, todas as versões, praticamente todas as versões que você conhece em línguas modernas, inclusive versões judaicas, são influenciadas por versões cristãs. Hoje nós não temos uma versão que se aproxima mais do original, do hebraico. Teria que alguém elaborar? Como é que funciona hoje para o povo estar atento? Até os comentários em rodapés. Não existe. Não existe. Então, o camarada vai ter que estudar hebraico mesmo, o bíblico, né? Se quiser quebrar o código, é o hebraico. É o hebraico. Não é o moderno, é o bíblico. É o bíblico. Mas é assim. É diferente, né? É diferente também, né? Porque não adianta as pessoas dizerem, estudar hebraico moderno, vou estudar hebraico, vou falar hebraico moderno. E quando chega no texto bíblico, não adianta que não vai saber interpretar. Vai saber ler. Vai saber ler. Vai saber, digamos, até entender, digamos, as palavras, as frases, mas não vai conseguir penetrar os segredos, porque os segredos estão na gramática do hebraico bíblico antigo. Ô, João, eu fechei logo minha vaga aí, tu falou que tinha poucas vagas aí para esse hebraico bíblico, e a minha já está garantida. Tem mais alguma vaga ainda aberta ainda para alguém ainda? Tem só no contato lá no WhatsApp, né? 41 99 273 5306. Pessoal, quer entender a história judaica nos textos bíblicos? Só estudando com ele, sempre ele. Vamos que vamos. Pouquíssimas vagas para o Hashem. Tem pouquíssimas vagas? Sim. Está fechando? Está fechando. Está difícil o negócio arrumar na trabalho. Aproveite, hein? Vamos nessa. É isso aí. Então, isso aqui, até conversando com um rapaz, um menino, na verdade, muito estudioso ontem à noite, até comentei com ele isso, porque ele não conseguia encontrar o caminho para compreender exatamente essa passagem. Eu falei, amanhã a gente vai produzir um vídeo que vai ser o fecha sobre Isaías 9. Então assista esse vídeo. Se essa aula acabasse agora, eu sei que nós temos aí mais
35 minutos de aula, que vai ser importante, mas se essa aula fechasse com esse resumão aí, ganhamos aí a quarta-feira, a semana inteira. Ou melhor, ganhamos a vida, né? Só interpretar um texto que vem enganando a humanidade há muitos anos, né? Há muito tempo. Beleza. Vamos então seguir, dando continuidade aí nesse texto de Isaías 9. Nós temos aqui, então, 2 pontos importantíssimos nessa passagem. Primeiro, toda a passagem está no passado. Toda a passagem está no passado. Então, e no passado do próprio Isaías. No passado do próprio Isaías. Ou seja, é algo que já tinha acontecido dentro da experiência de vida do próprio profeta Isaías. Certo. Cerca de 2.700 anos atrás. Passado mesmo. Ainda assim, 700 anos antes do tempo em que as pessoas, as religiões, atribuem essa profecia ao nascimento de Jesus. Então, mas isso aconteceu 700 anos antes disso. E mesmo no tempo de Isaías, isso já era coisa passada. Passado. E ele falava no passado, né? Tanto é, o menino nos nasceu lá, ele já tinha nascido, né? Exatamente. Aí, a pergunta que você faz aqui é a seguinte: bom, está no passado, beleza, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que esses títulos não representam o menino, mas sim a quem chamou o menino de Sar Shalom. Poxa, tem um código aí, hein? Que código é esse para quebrar? É difícil, hein? É difícil. Enfim, aí o que acontece é o seguinte. Uma pergunta que veio ontem, inclusive, por esse rapaz também. Ele perguntou assim, mas daí como é que é a profecia, se está no passado? Daí eu falei, mas quem disse que isso aqui é profecia? E é outra quebra. Porque não é profecia, lógico, profecia do passado. Isaías está atestando algo que ele experimentou em sua vida, porque ele está falando da conexão com o capítulo 7, do sinal que era para a casa de Davi, para a casa real, que era o nascimento de um menino, que esse menino sabemos que é o rei Ezequias, né? E aqui ele já tinha nascido. Então, ele está falando o seguinte, que esse menino, nos dias dele, seria chamado, ou receberia o título de Sar Shalom. Só isso? Só isso. Se tem algo futuro aqui, está relacionado a esse ponto de que ele seria chamado de Sar Shalom. Mas chamado no sentido de, não é dar o nome dele vai ser Sar Shalom, o apelido dele vai ser Sar Shalom, não é isso. É que ele faria a paz entre as tribos, ou proclamaria a paz entre as tribos. E tem um detalhe, não é para o mundo, é para o povo. Não é universal. É universal, isso aí. Não é um contexto universal. Terceiro ponto, bem observado. Terceiro ponto, não é um contexto universal, é um contexto local. Local. Então isso aqui não tem o menor sentido para nenhum povo fora de Israel naquele momento. Uma pergunta, ainda que fosse profecia para aquele momento, profecia, ela pode se repetir? Por exemplo, se existe uma profecia diretamente para você, hoje, e de repente, claro que não tem profeta hoje, mas fazendo só uma analogia, ela pode se repetir, a tua profecia foi dada para você, ela pode se repetir comigo daqui a 2 anos? Ou foi só direto para você? Bom, o judaísmo não aceita a ideia de duplo cumprimento de profecia. Por quê? Porque a grande questão é a seguinte, que se os eventos vão se repetir no futuro, né, isso ficaria muito claro no texto. E não há pista alguma no texto que isso aqui se cumpriria no futuro. Até porque, se houvesse essa possibilidade, o hebraico não estaria tão claro que isso cumpriu-se no passado. Já. Perfeito. Né? Então, não há para onde fugir. E não adianta nem pegar texto isolado Não. e selar para tentar encaixar. Não. Ou dizer que o texto está falando espiritualmente, tem que ter uma mente espiritual para entender. Não adianta. Não, porque essa questão de mente espiritual, para entender, a gente pode, digamos, dar justificativa para qualquer coisa. Sim. Com mente espiritual, nós podemos até, digamos, justificar atrocidades que o homem A gente cria várias doutrinas com isso, né? É claro, óbvio. Aí fica uma coisa muito vaga. Ou seja, tudo aquilo que eu imaginar, eu posso criar. Em cima dessa, você tem que ter mente espiritual para entender. E se cada um dá a sua interpretação, cada um cria a sua doutrina, não é isso? Exatamente.
Exatamente. E é tudo o que, na verdade, não se pode fazer. Perfeito. Muito bom. Então, é preciso que o estudante honesto da escola, Honesto, né? ele tem que se aprofundar nessa questão e ir no texto sem paixão de causa. Entendi. Sem paixão de causa. Porque se representasse algo aqui, eu seria o primeiro a dizer. Agora, o Se houvesse professor... uma alusão a um tempo futuro, etc., algum tipo de fiapo de esperança que pudesse dar para essas religiões, eu daria. Por quê? Porque o texto estaria dizendo, mas o texto não diz isso. Perfeito. Então, Agora, o professor ou sábio, ele tem que ser muito honesto como os profetas, né, que sofriam perseguições porque falavam a verdade, falavam na lata, né? Sim. Então, você tem que ter muita coragem também, né? Ou seja, você tem que enfrentar praticamente um sistema, né? Sair do sistema, não ser conivente com o sistema, Sim. perde algumas coisas, mas é real com o Criador, né? É Claro. fiel com o Criador falando a verdade, não é isso? O que realmente importa. Então, o que realmente importa é isso. Muitas vezes, de dentro de casa. Entendi. No sentido de que, dentro de casa, eu quero dizer, dentro do nosso próprio meio onde vivemos. Onde você não pode passar a mão. Tem que falar? Não, de forma alguma. Por quê? Onde existe algum tipo de falha, né? Se somos honestos, intelectualmente honestos, nós não devemos deixar passar essa falha. Entendido. Doa quem doer, né? Doa quem doer. É como se fosse um remédio amargo, né? Exato. Não é bom, mas ele vai ter um efeito profundo, né? Exato. Ficar dando mel, xaropinho. A verdade, ela é, digamos, pétrea. É uma lei pétrea, ou seja, é uma lei cravada na rocha. Ela não pode ser alterada. E a gente vê que esse profeta, Isaías, ele é o que mais desce a bordona, né? Desce sem dó e sem piedade. Sem dó e sem piedade. Muito bom. Ele desce quando tem que descer e ele consola o povo humilde e simples que está sendo tripudiado, enganado pelos governantes corruptos da sua época. Entendi. Por quê? O retrato da época do profeta Isaías é um dos retratos mais tristes da história israelita. E ele, então, aqui ele está, digamos, consolando o povo, dizendo que vai chegar o momento em que esse menino vai se transformar no Sar Shalom, no príncipe da paz, e que aí, então, a ideia é que as tribos vão ter, digamos, uma chance de restaurar a unidade. Porque exatamente Ezequias ele acaba, de alguma forma, convidando as tribos do norte para vir celebrar a Páscoa em Jerusalém, então para tentar, digamos, de alguma forma, unificar as tribos. É lógico que o propósito não foi 100% acolhido, mas houve a ideia, houve a intenção, houve a vontade, houve a paz. Tanto é que depois o reino de Israel desaparece, o reino da Síria desaparece e Judá permanece tranquila. Que era o domínio de Ezequias. Então, realmente, viveram em paz nos dias dele. As ameaças estrangeiras foram simplesmente descartadas. Perfeito. Você já está no verso, que é no hebraico, é verso 6. Né? Na tradução, está verso 7. Você já chegou a começar sobre ele, comentar? Agora eu vou para ele. Beleza. Então, eu vou ler aqui. E a gente tem aqui o seguinte. Le marbe ha-misra ule shalom enketz al kise David ve'al mamlachto lehachin ota ule asada bemishpat ubetzedakah me'ata ve'ad olam kinat Hashem tzvaot ta'aseh zot. Então diz aqui o seguinte, no texto hebraico, pela multiplicação deste governo e pela paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para prepará-lo e para fundamentá-lo, para estabelecê-lo em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Eterno
dos exércitos fará isto. Muito bem. Aqui Isaías está contemplando um ideal distante. Nós percebemos aqui que há uma menção de que esse momento de Ezequias, esse momento em que ele chega e se transforma no Sar Shalom, e as intenções dele de unificar o reino, tudo isso contribuirá para a manutenção do trono de Davi e do seu reino. Perfeito. Quero explicar para você o seguinte, e para todos aqueles que estão ouvindo. Nós sabemos que a linhagem davídica, ela foi cortada. Foi cortada. Cortada? Sim. E O que é? Sentido? Ela foi cortada no sentido de que não existe mais rei sobre Israel. A partir de? A partir do exílio babilônico. Tá? Zedequias foi o último rei de Judá e o reino foi cortado por conta dos erros de Jeconias, cuja descendência foi proibida de reinar sobre Judá. Jeremias 23, 22? 22. Lá para os versos 28, 30, mais ou menos, nessa base, né? Então, pelos erros desse rei, a linhagem davídica foi cortada. Jeconias era um descendente de Davi, ele mesmo. Mas ele errou tanto, que a linhagem davídica foi cortada. E o último rei que reinou, então, sobre Judá foi Zedequias, que era subalterno ao rei de Babilônia, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Mas Zedequias se revolta e Nabucodonosor vem e destrói a cidade em 586 antes da Era Comum e leva o povo judeu para o exílio babilônico. Então você percebe que a partir de então não existe mais rei sobre Israel, não existe mais rei sobre o reino de Judá. Acabou. Mas aqui o profeta antevê isso que vai acontecer. Aqui temos então realmente uma ideia profética que pelo mérito de Ezequias, o trono de Davi será estabelecido para sempre, firmado em juízo e justiça, desde agora e para sempre, o profeta fala. E o zelo do Eterno fará isso. Fará isso. Aqui está realmente no futuro. Aí sim, futuro. O que é, a gente tem que falar. Aqui é futuro. Tá a ser, é futuro. Fará isso. Então, o que o profeta vê? A despeito, apesar deste corte na linhagem davídica, no exílio babilônico, ele diz que o reino, o poder real, a dinastia real, continuaria de alguma forma. Antevendo o quê? Antevendo a vinda do Mashiach. Perfeito. Não diz que esse menino que está aqui seria o Messias. Interessante, é um ponto importante esse também. Mas diz que a forma dele reinar, ou seja, o seu governo seria próspero, o seu governo seria ampliado, lemarbe hamissah, ampliaria a paz até o final. E sobre esse final para sempre, né? Quem olha assim parece que é um eterno, né? Mas esse final para sempre, aquele momento, como é que a gente explica esse sempre para sempre, esse final? É o governo eterno? Não, isso implica no seguinte, de que o mérito de Ezequias, o seu reino aumentaria, prosperaria em paz, e essa paz duraria até o fim. Esse fim representa a realização da expectativa messiânica. Ou seja, quando viria o Messias, então ele se assentaria sobre o trono de Davi, reinaria em Israel, então reinaria a paz universal. Ele está vendo, na verdade, não o meio. O profeta não está vendo o meio, ele está vendo lá o final. Perfeito. Por isso que ele fala do final. É uma característica do Mashiach, né? Porque ele está visualizando que os méritos de Ezequias fariam com que o trono de Davi fosse estabelecido para sempre. Então, é por isso que os apologistas, os filósofos, né,
usar, a igreja em si, usar esse texto para aplicar na pessoa de Jesus, porque estava falando de um rei futuro que viria trazer paz ao mundo, né? Ao mesmo tempo de Ezequias, né? E falando do Mashiach futuro, né? O problema é que existe uma separação entre os dois versos que as pessoas não notam muitas vezes. Tá. O verso anterior fala de eventos que estão no passado. Né? Perfeito. Ou seja, ele já nasceu e ele já cumpriu o seu papel de Sar Shalom, de príncipe da paz, quando ele tentou unir as tribos, quando ele chamou as tribos para a Páscoa, quando ele tentou unificar o reino e quando ele espantou as ameaças que estavam sobre Judá. Isso acabou. Perfeito. Então, toda essa obra maravilhosa de Ezequias serve de inspiração e de modelo. O mérito dele, então, faz com que o trono de Davi, a linhagem davídica, ela sobreviva ao longo dos séculos até a vinda do Messias. Perfeito. O mérito dele. Ou seja, porque o texto é claro que diz que pelo incremento deste governo, ou seja, pelo aumento desse governo, por o que ele realizou, e pela paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo, para prepará-lo e estabelecê-lo em juízo e justiça. Então, você está falando de uma outra época, que é o ideal messiânico aqui, que está em vista. Desde agora, desde os dias de Isaías, Veadolam, até o fim dos tempos, até para sempre, vamos colocar assim. A partir, claro, da visão profética que ele está contemplando aqui, pelos olhos da visão que ele está tendo profética, os dias do Mashiach. Então, e isso diz, quem fará? O zelo do Eterno fará isso. Agora, no próprio livro de Isaías, eu não quero entrar muito nesse mérito agora, mas a única passagem que pelo menos a gente fala, vê o Eterno chamar alguém de ungido, meu ungido, é Isaías 45. Claro que a gente não quer ficar no Isaías 9, né? Foi o rei Ciro, né? Ele foi chamado de Mashiach, né? O próprio rei Ezequias não foi chamado de Mashiach, né? Não, porque na verdade não ele não tem o título messiânico, mas ele alude, ele é um tipo messiânico. Ele é um tipo messiânico. Ezequias é um tipo messiânico no sentido de que ele alude ao Messias pelo fato de ele ter conquistado tudo isso, ser chamado Sar Shalom, então ele representa a figura messiânica e por meio dele é que continuaria a linhagem messiânica, a linhagem davídica. Lá no futuro, então, dará origem ao Mashiach ben David, né? Perfeito. Então, e o texto aqui no verso 7, nas versões em português, é importante que se entenda, não fala explicitamente de um Messias, fala de uma era messiânica. Entendi. Fala de um momento messiânico, porque fala do trono de Davi e do seu reino, só. Mas não fala da figura que se assentará sobre o trono, coisa parecida. Não fala da figura que reinaria, não fala absolutamente nada. É uma alusão apenas a esse momento no futuro. Então Isaías estava tão animado, tão entusiasmado com o governo de Ezequias, que ele escreve por inspiração dizendo que esse rei, ele foi tão perfeito em seus caminhos, que ele conseguiu, por seus méritos, então, fazer com que a dinastia davídica sobrevivesse. Seria um modelo, né? Um modelo. Apesar do corte que viria no futuro, logo, na dinastia davídica, ou seja, não existiria mais reino, isso dá a entender que o direito real da dinastia davídica continuaria por causa do mérito de Ezequias. Perfeito. E quando fala corte, não quer dizer que acabou, né? Não, porque na verdade o próprio Isaías 11 fala que brotaria do tronco de Jessé. Verdade. Né? Ou seja, isso que a gente vai estudar também sobre isso. Isaías 11 fala um tronco cortado, que é o tronco de Jessé, não fala? Isso. E brotaria dali um renovo. Então aí, esse é o corte que eu estou falando. Né? Olha, está tudo codificado, hein? Não é para qualquer um, não, hein? E está tudo costurado, vinculado, linkado. Linkado. Né? Perfeito. Então, é por meio desta linhagem de Ezequias
dos méritos dele, e que os comentaristas, então, passaram a perceber que por meio de Ezequias viria, então, né, lá no futuro, viria o grande rei Mashiach. Perfeito. Você está finalizando o verso 6, não é isso? Isso. 6 no hebraico, 7 no português. Dentro desse próprio verso 6, você respondeu uma pergunta minha, né? Quem seria o menino anunciado nesse verso? Você já praticamente falou que é o rei Ezequias, né? Mas eu ouvi falar, você que tem um profundo conhecimento, que esse menino poderia ser o próprio filho do próprio profeta Isaías. Você já ouviu falar sobre isso? Ouvi opiniões, no caso dos comentaristas judeus, eles se dividem aqui, nessa passagem. Há alusões, por exemplo, Ibn Ezra e outros sábios, Ramban, Nachmanides, no caso, e outros atribuem isso a Ezequias. Inclusive, o comentário Metzudat David, Metzudat Sion, também a Isaías. O Rashi, em alguns momentos, ele atribui a Ezequias, outro a Maher Shalal Hasbaz, que é o filho do profeta Isaías, né? Então, enfim, é uma questão. Mas aí ficaria um pouco complicado, porque quando você, na semana passada, falou que a moça estava no local, sim, não seria a esposa do profeta, seria a esposa do rei. Sim. Claro que a gente sabe que para uma esposa de um rei, para ela entrar numa reunião, né, de conselhos, ela tem que ter autorização do rei, né? A gente sabe dessa tradição, né? Senão ela pode ser morta, né? Ela tem que ter ordem do rei para entrar. Então, a gente tem que fazer uma análise em cima dessas tradições, né? Que existem essas normas, que a mulher tem que ter, a mulher do rei, ela tem que ter autorização para entrar, e se ela estava, no momento que o rei Ezequias estava falando com o rei Acaz, ela teve essa permissão. E, por outro lado, se fosse a mulher do rei, do profeta, ficaria meio vago, né? Porque o profeta levar só a mulher para dentro do salão de reunião, de conselhos com o rei? Eu acredito que aí, no caso, o texto não favorece ao filho do profeta Isaías, mas sim favorece muito a Ezequias, porque o filho do profeta não foi rei, não foi príncipe, não governou e não está, digamos, vinculado ao trono de Davi. Então não tem fundamento. E como é que não ficam esses comentários dos sábios nesse sentido, a divergência dessa interpretação? Você está trazendo aí que não tem nenhum filho do rei, do profeta que foi rei. Não foi o Sara Shalom. Nem poderia, porque, digamos, por exemplo, um rei para governar em Israel naquela época, em Judá, naquele momento, tinha que ser descendente de Davi. E o profeta era descendente? O profeta não tinha, inclusive dizem que, não se sabe exatamente, mas é provável que Isaías fosse de linhagem sacerdotal, né? Fosse Levi, né? Os filhos de Arão, no Levi. Então, é outra tribo. Entendi. E não podia reinar outra tribo em Judá, exceto a tribo Você pode dizer que os códigos, hoje você abrindo esse código para a gente, do texto, apenas esse texto de Isaías 6, 9, 6 e 7, ou melhor no hebraico 5, 6, esses códigos estariam fechados na época dos sábios também? Não, tanto é que tem sábios que falaram que era Ezequias. O problema é que os sábios são homens, são falhos. Perfeito. Né? Eles não são super. Não existe uma unanimidade, na verdade, em termos de conhecimento. Há momentos em que, por exemplo, o Rashi parece ser muito lógico, há momentos em que não, há momentos em que, digamos, outros parecem ser ilógicos e o Rashi parece ser mais dentro da lógica, da racionalidade. Então, tipo as escolas, né? Duas escolas. Uma escola defende uma tese e outra escola defende outra, não é isso? Sim. Mas para nós, hoje, claro que eu fico com essa interpretação que você está trazendo aí, e é pelo texto, não que interpretação sua, nem visão sua, mas é pelo que o texto diz, de fato, né? Que a moça estaria no local, né? E seria a própria esposa do rei Acaz. Mas
dentro do consenso judaico, que o texto é para os judeus, não é para o mundo, né? O menino não é para o mundo, não é universal, é para um povo, para um momento. Dentro do consenso judaico, qual é a visão que mais prevalece? Eu não sei dizer para você exatamente. Eu acredito que a visão acerca do, profeta, do rei Ezequias prevalece. Mas eu não posso precisar isso em quantos comentários nós temos o favorável a Ezequias ou o favorável ao filho do profeta. Perfeito. Não posso precisar, Entendi. mas eu sei que Ezequias realmente prevalece. Entendi. Né? Perfeito. Até porque é aquela questão que eu estou falando aqui da questão real. Nós estamos falando de rei, de principado, estamos falando de trono de Davi. Isso não diz respeito ao profeta Ezequias. Não, com certeza. Com todo respeito Só agora tirando uma dúvida. à memória dos sábios que discordam mais, né? Para ser profeta, tinha que ser de uma determinada tribo, tipo a Levi, sacerdotal, ou poderia ser de qualquer tribo? Qualquer tribo. A profecia não está vinculada, digamos, a essa questão de tribo. Né? Entendi. Eu pensava que seria só a tribo Levi que poderia ser ter o reino sacerdotal, né? Não. O profeta. Tivemos, bem esclarecido aí. Tivemos outros profetas de outras tribos também, né? Uhum. Então, basicamente isso. Essa questão do reinado em si, ela é uma questão fundamental aqui, porque, como nós estamos vendo, é algo que amplia a visão para o futuro, mostrando a preservação da linhagem davídica para que o Messias pudesse vir em algum tempo no futuro e estabelecer o seu reino. Então, isso está vinculado diretamente à casa de Davi. E justamente lá no capítulo 7, a profecia é para a casa de Davi. Uhum. Não teria lógica, digamos, uma profecia para a casa de Davi, estando vinculada a uma pessoa de outra família. E voltando ao contexto do Novo Testamento, que aplica esse texto em Jesus, na época de Jesus, a casa de Davi já não existia, é isso? Já estava cortada. Estava cortada. Sim. As tribos já estavam dispersas. Sim, mas isso não seria tão grave, porque, na verdade, ela continua cortada até hoje. Perfeito. Porque desde então, desde Zedequias, desde o último rei em Judá, não se levantou mais rei legítimo sobre Israel. Ou seja, nós sabemos que o povo judeu naquela época foi levado para o exílio babilônico, voltaram do exílio, coordenados por Zorobabel, mas Zorobabel passou a governar Judá não como rei, sim como governador, como um pachá, no hebraico, um governador submisso aos governantes persas. Então ele não reinou. Apesar de ele também ser um tipo messiânico, ele não reina. Ele não reina. E nenhum outro rei se levanta. Tivemos reis autoproclamados ou proclamados pelo povo ao longo da história judaica. Por exemplo, na época dos Macabeus, tivemos a família dos Macabeus, os reis asmoneus, que reinaram em Israel num momento de independência política. Mas esses reis eram da casa de Levi. Eram sacerdotes. E sacerdotes não podiam reinar em Israel. Então era um reino ilegítimo. Entendi. E o rei que governava na época do segundo templo era um rei goi, né? Herodes, era edomita. Herodes, era edomita. Herodes. A família herodiana, a família herodiana era da Idumeia, era edomitas. Tem nada a ver com a casa de Davi. Absolutamente nada, totalmente contrário. Então, não temos rei legítimo na história posterior a essa. O rei que virá, digamos, agora, seria então exatamente a expectativa messiânica se cumprindo. Né? O restabelecimento deste reinado da dinastia da Casa Real de Davi apenas ocorre no momento do advento do Mashiach. Você me diz aqui, nós estamos chegando ao final dessa aula de hoje, quando você fala o rei que virá, pelas escrituras nós veremos, ou quem estiver vivo na época, verá um rei ou um tipo de governo como existe hoje? Tipo Netanyahu, que é o primeiro-ministro, né, que governa Israel, né? Estados Unidos é um presidente, aqui é um presidente, né? Claro que a Inglaterra é rei. Tá. O que você poderia falar? Esse, pelas escrituras, seria reinado ou um tipo de governo? O profeta fala, ele usa a linguagem da sua época. Na sua época não existia ideia de república.
Ele usa a ideia da monarquia, porque era o sistema de governo que existia, que prevalecia no mundo, então era a monarquia. Então, ele pode estar aludindo a isso e, digamos, no mundo moderno pode se apresentar de uma outra forma, né? Nós temos, por exemplo, também no mundo moderno a ideia das ditaduras, as chamadas ditaduras, onde, digamos, ou ditadura totalitária, onde uma pessoa só governa, né? Onde não existe, digamos, por assim dizer, uma representatividade no sistema moderno, democrático. E tudo isso parece um pouco estranho, porque parece que foge do contexto do politicamente correto hoje, né? Perfeito. Ditadura, mas em Israel, ditadura. Não, eu não sei dizer exatamente o que irá acontecer. Sei que o cenário é esse. Agora, como isso vai se processar, aí é uma outra história, né? Nós não sabemos exatamente como. É claro que existem os religiosos, os ultra-conservadores, judeus, ortodoxos, que acreditam realmente no restabelecimento monárquico de Israel. Também, não sei, né? Quem sou eu para dizer que isso não vai acontecer? Porque há repúblicas que se tornaram monarquias, né? Já temos na história, e assim, na história secular, né? Repúblicas que se tornaram monarquia. Por exemplo, houve um momento na história inglesa que a Inglaterra era uma república, era como se fosse uma república. Depois retomou a monarquia. Houve um momento em que a Espanha era república e se tornou monarquia novamente, né? Então, esse cenário tudo é possível, né? Perfeito. Infelizmente, João Alves Correia, conhecido como S, chegou ao final da aula. Que pena, rapaz. Essa aula foi espetacular. E você que tem sua dúvida, a sua pergunta, quando for postado o vídeo, tira sua dúvida. A gente pode citar aqui a sua dúvida, citar o seu nome, entendeu? E o João Alves Correia está aqui para nos tirar essas dúvidas, esclarecer melhor no texto original em hebraico o que os textos realmente estão querendo dizer, entendeu? Então deixa a sua pergunta, tira sua dúvida, faz seu comentário, se você gostou, dá aquele link lá, aquele joinha lá no vídeo e deixa que a gente faz aqui na próxima quarta-feira, manda, a gente vai dar uma olhada, ver se tem alguma pergunta, o próprio João vai trazer a sua pergunta à tona, como o aluno dele perguntou aí, tirou algumas dúvidas e ele respondeu aqui o resumão que foi ganhamos o dia com essa aula. João Alves, as suas considerações finais aí. Estou com saudade já, eu fico ansioso, não posso ficar muito ansioso, não bate muito o coração e pode fritar o coco, mas fico aí alegre, esperançoso por essa quarta-feira especial. Suas considerações finais. Muito bom, João. Muito bom estar aqui de volta. Mais uma semana, mais uma quarta-feira cumprida. Agradeço pela tua disponibilidade mais uma vez. O canal está aberto para todos participarem, perguntarem, como você falou, colocarem os seus questionamentos, até as suas críticas, e as suas perguntas, sem nenhuma dúvida. E a gente está lá, então, na medida do possível, para ajudar a todos que estiverem buscando esse caminho, ok? E tem um detalhe, João, a pergunta do ouvinte pode virar um tema de uma aula aqui, né, para a gente nas quarta-feira, não é isso? Pode. Já tivemos aí boas perguntas nos comentários, muito boas. Perfeito, muito bom. Aproveita que tem pouquíssimas vagas para o curso de hebraico, para você entender melhor, você que quer estudar e compreender as escrituras, é só o hebraico. Diga aquela frase. Tradução é o quê? Como é que você falava aí? Tradução toda versão, tradução é uma traição, né? Então, sai da tradução, vamos para o original. Um abraço, João Alves. Até a próxima. Uma boa tarde para você e para todos. Todo mundo aí, João. Obrigado por tudo. Até lá. Até lá.